O efeito do Rosenthal, ele vai ser proporcional à autoridade de quem está gerando o efeito Rosenthal. Uma coisa é o seu amigo de escola falar você consegue, outra coisa é o John Nash. Só que quando você transporta isso para a maior autoridade sobre a vida de um filho, que é o pai, olha o poder. Maravilha, estamos começando aqui mais um Patercast, aqui é Antônio Garcia. Aqui é o Abraham. A gente vai falar hoje sobre um negócio bem interessante que se chama efeito Rosenthal. Então, paternidade na prática, efeito Rosenthal. Me fala o que você pesquisou também, o que você entendeu do efeito Rosenthal. Tá. O pesquisador Robert Rosenthal, que liderou esse estudo, ele falou para professores que existiam alunos excepcionais na turma. Só que, na verdade, eles não eram. Foram escolhidos aleatoriamente. E esse estudo acompanhou o desempenho desses alunos tidos como excepcionais, entre aspas, e eles realmente tiveram resultados melhores que os demais, que não foram rotulados como excepcionais ou melhores ou mais inteligentes. Tá, então a ideia é, se você tratar, você numa posição de autoridade, se você tratar alguém como se ele fosse excepcional... Sim, um detalhe importante é que os professores não sabiam dessa informação e começaram a tratar os alunos dessa maneira. Então vamos pensar, uma classe com 50 alunos, o diretor chega e fala, cara, olha, esses 20 aqui, eles têm o QI acima da média, então você precisa esticar mais esses caras. Exatamente. Aí os professores começam a tratar esses 20 como se fossem de fato mais inteligentes, e eles se tornam... No final, o resultado deles foi melhor. Não que se tornam mais inteligentes, ainda que o QI possa crescer, mas eles se desenvolveram mais do que os outros. Com certeza. Foi o que esse estudo conseguiu provar. Muito legal. Tem um paralelo, porque também se chama efeito Pigmalião. Tá. Pigmalião era um grego que ele era escultor e ele esculpiu uma escultura, né, de uma mulher que ele foi tornando ela tão perfeita, tão perfeita, tão perfeita que ele se apaixona por ela. E ele era um cara muito exigente e muito casto, muito correto, e ele achava que nenhuma mulher na ilha onde ele estava, a ilha de Pafos, nenhuma mulher era suficientemente bonita ou casta para ele. E aí então Afrodite fica com dó dele e transforma em mulher aquela escultura. Agora eu não lembro se Pafos é o nome da ilha ou da mulher da escultura. Lembrando, é um Gepeto. Ao invés de filho, é uma esposa que o cara fez pra... Tá mais pra Frankenstein, mas pode seguir aí. Não, é maravilhoso. O Frankenstein também é um bom ponto. De qualquer forma, voltando aqui, esse Pigmalião exemplifica um pouco esse caso em que o criador, crendo que aquela obra pode ser excelente, a torna excelente. É uma profecia autorrealizável. Essa é a ideia. Você disse uma profecia autorrealizável. O simples fato da pessoa estar declarando aquilo sobre o alvo faz aquilo ser concretizado. E aí a pergunta é, será que realmente nós, pais, e aqui é paternidade na prática, nós pais, utilizando dessa técnica, podemos dizer? Técnica, a gente realmente pode moldar o futuro de um filho? Cara, eu não acho que é moldar, mas é um tema que a gente já falou várias vezes aqui sobre identidade. O jovem, ele sempre busca, acho que qualquer pessoa na realidade busca um pouco de identidade no próximo e ainda mais em quem é figura de autoridade. Então, se você pensar sobre esse ponto de vista para os filhos, o filho está buscando no pai um pouco da identidade dele mesmo. Assim, quem eu sou? E o pai conta isso. Então, à medida que o pai coloca a expectativa e fala assim, eu sei que você consegue, eu vejo essa possibilidade em você, o filho tende a responder à altura por explorar a própria capacidade. Ou seja, existe em nós uma capacidade de exceder a expectativa própria ou se jogar para baixo também, entendeu? Eu confesso que quando eu li esse estudo do Robert Rosenthal, me veio uma ideia de a verdade que todos são capazes, tem muito depositado em cada um, e isso aqui é uma das maneiras de você extrair isso com mais eficiência. Muito bom, exatamente isso. Eu estava outro dia conversando com a minha filha mais velha, falei para ela, eu não fiz de propósito, né, pensando em técnica, mas eu fiz, olha, quando eu vi você tendo esta reação, eu te achei ridícula. E ela olhou com essa cara que você falou, mas ridícula? Eu falei assim, ridícula por quê? Com o potencial que você tem
e comecei a de fato entregar para ela o que eu achava que tinha de potencial, falei, essa reação foi ridícula, não no sentido pejorativo, mas ela me pareceu ridícula pelo tanto de potencial que você tem. E aí eu pude ver na expressão dela, ela foi de susto para ofensa, para, nossa, entendi. Eu sou muito mais do que isso. Então acho que a gente, como pai, tem essa obrigação, e eu vejo as mães nem sempre fazendo a mesma coisa. As mães condescendendo para as limitações dos filhos. Então aquela coisa, o filho fala, não consigo, a mãe fala, então fica em casa. Não estou me sentindo bem, então não vai para a aula. Eu vejo, claro que não é generalizando, mas eu vejo no pai muito mais esse papel de esticar os filhos para um lugar em que eles excedam, eles sejam mais excelentes do que a média que se está acostumado, sabe? E numa casa onde já tem um histórico negativo, você acha que é possível reprogramar? Plenamente possível. Eu acho que, inclusive, é obrigação nossa fazer isso. E várias vezes você vai ter que reprogramar seus filhos. Por quê? Porque à medida que você está reforçando a identidade, ou que você está gerando efeito Rosenthal em casa, na rua está sendo gerado o efeito Golem. Que é exatamente o oposto. O oposto. Você rotula negativamente a pessoa. Exatamente. Ou seja, na escola o que acontece? Os amigos, por crueldade, que criança é cruel, jogam para baixo. Falam, você não consegue, você é um lixo, você é burro, você é incapaz. Então a nossa obrigação como pai, desfazer, isso é proteção intelectual, desfazer esse efeito Golem num efeito Rosenthal. Então, você traz para casa e você tem que estar presente, você tem que estar conversando para entender quais foram as mentiras, não deixá-las se instalar. Faz sentido, não? Faz. Forte isso, hein? Na prática agora, Antônio, dá algumas dicas de linguagem que um pai pode usar pro efeito Rosenthal. Tá. Cara, para mim, assim, claro que cada um vai ter o seu tipo de linguagem, né? Mas eu tento ser o mais real e honesto possível. Então não adianta eu chegar para minha filha mais nova e falar, você é uma gênia na matemática, porque ela tem uma super dificuldade. Eu vejo que ela tem dificuldade. Ainda assim, não é... Ela vai achar que é uma ironia. Exatamente. Mas eu vejo onde tem alguns pontos que ela de fato é forte, e eu ressalto esses pontos. Então, no geral, uma coisa é falar sobre habilidades, outra coisa é falar sobre caráter, né? O caráter, eu costumo trabalhar muito caráter, assim, cara, você é um cara bom, você é uma menina boa, você é uma menina gentil, e aí você vai levando para um lado onde você pode ser excelente no seu caráter. Não focar nas ações. Mas tem a segunda parte, que é no produto, no que a pessoa consegue fazer e realizar. E nessa parte do fazer e realizar que eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de sensibilidade para não parecer irreal. Tá. Então, se eu estou conversando com a Elisa, eu não vou bater na matemática, mas em outras áreas, em desenho, em história, você entendeu? Eu falo, cara, você é super capaz disso aqui, eu já vi coisas que você produziu. Então, eu trabalharia uma área caráter e outra área realização. Até porque a gente nunca pode confundir identidade com realização. O valor dela está sempre intocado, entendeu? Posso contar um breve testemunho? Claro. Eu acho que eu tive uma mãe Rosenthal. Pô, que bênção. A minha também. Foi uma bênção. Meu pai e minha mãe eram assim. Mas em algum momento, eu acho que aquilo que era um incentivo virou uma pressão. E eu comecei a carregar uma pressão, e eu achei que você trouxe muito bem, porque, não sei se pelo contexto da minha casa, mas orientado por resultados, aquilo é o Rosenthal do resultado. Entendi. Então acabou virando um peso. Então acho que essa dica que você trouxe, a primeira camada é sobre o caráter. Fortalecer esse caráter do seu filho, e depois, eventualmente, em situações específicas compatíveis, você fazer essa segunda camada. Para mim, eu acho que isso veio muito misturado e acabou se tornando uma pressão. Cara, que legal, porque na minha casa não era focado em resultado, era focado em capacidade e em você consegue. Então, por exemplo, quando eu prestei em São Francisco, os meus amigos falavam, cara, você é idiota de fazer isso, você não estudou, você não vai conseguir. E a minha mãe falava, vai lá que você vai tirar de letra. Eu falei, mãe, mas não vai. Ela falou, tenho certeza que você vai conseguir, mas não como cobrança, porque ela falou, se você não conseguir, tá tudo bem. Você pode fazer qualquer outra, mas eu confio que você consegue. Eu acho que foi perfeito, porque me deixou relaxado para fazer, então eu estava confiante, mas sem pressão. Muito bom.
Funcionou, pelo menos pra mim funcionou. Eu tento fazer igual com os meus filhos, que, cara, sentir a pressão, e eu sei que tem uma parte na cultura asiática da pressão forte de resultado, né? Que Desde muito cedo. que traz resultado, mas que eu acho que fica no processo uma parte forte emocional, que talvez não precisasse, entendeu? Eu acho que até trouxe os resultados esperados pelos meus pais, principalmente na parte de estudo, na parte de escola. Eles vieram. Mas aí na vida adulta, você, por causa dessas afirmações e da expectativa de resultados grandes, na vida adulta nem sempre as coisas são daquele jeito que você espera e você acaba se sentindo um impostor. Entendi. Eu falhei, eu não sou tudo isso. Faz sentido. Eu acho que aquilo que diziam de mim não é verdade. Interessante, porque pra mim o efeito foi o contrário. Foi de, uau, minha mãe tinha razão, quem diria? Muito bom. Tem uma história muito louca do John Nash, que eu não quero trazer, mas ele fez isso com um brasileiro. Como é que história é essa? Um palestrante que foi convidado pra cobrir um outro lá que furou e falou, cara, vem aí, por favor, me ajuda. Ele foi lá e tava na sala verde o John Nash. E ele falou assim, você vai falar sobre o quê? Vou falar sobre ética animal. Eu tenho certeza, você vai arrebentar. Então, tipo, eu nunca fiz isso na minha vida. E aí o John Nash foi lá, sentou na primeira fileira, pegou o tradutor, ficou, cara, animal, ficou aplaudindo o cara. E foi animal a palestra do cara. Todo mundo vibrou, bateu palma no final. O Nash foi lá no camarim falar com ele e falar, eu sabia que você ia conseguir. Você não sabia nada. Ele falou, por que você fez isso? Ele falou, eu já cheguei no ápice de uma autorrealização. Pra mim isso aqui não serve pra nada. O propósito da minha vida é ajudar outros. Olha que incrível, mas olha que forte que é isso. Por quê? O efeito do Rosenthal, ele vai ser proporcional à autoridade de quem está gerando o efeito Rosenthal. Então, uma coisa é o seu amigo de escola falar você consegue, outra coisa é o John Nash. Só que quando você transporta isso para maior autoridade sobre a vida de um filho que é o pai, olha o poder. E no final das contas, a gente vai buscar esse tipo de afirmação em Deus, cara. E quando você recebe uma palavra, alguma coisa de Deus falando assim, cara, eu confio em você, você é isso, você é aquilo. Você automaticamente vive crendo que você consegue chegar naquele lugar. Sabe? Por isso que é uma profecia autorrealizável, é maravilhoso isso. E assim, o poder que a gente como pai tem de fazer isso com os nossos filhos é inestimável. Então toda correção, toda necessidade de disciplina tem que ser feita tendo em mente que você está contribuindo para a identidade do seu filho. Então você nunca pode falar, você é burro. Você pode até falar, cara, isso que você fez foi uma burrice. Mas você não é burro. Ou seja, existe uma incongruência aqui. Porque você não é burro e isso que você fez foi uma burrice. É tão diferente, cara. Ou seja, você não está afirmando o erro como uma identidade, mas você está falando que aquele erro não está de acordo com a identidade. E tenho certeza que muitos pais não têm essa intenção, realmente por ignorância, por não saber da consequência que uma fala dessa tem, porque muitas vezes não é o coração. Ele tem a intenção de ajudar o filho, dar um alerta, e ele fala, você é burro. Então acho que esse ajuste com esse entendimento de efeito Rosenthal vai ajudar muitos pais. Para fechar aqui, eu diria que uma frase que eu trouxe. Filhos frequentemente se tornam aquilo que ouviram durante a infância. Por isso as palavras de um pai não são apenas comentários momentâneos. Elas ajudam a construir o futuro. Então a gente como pai tem que entender que o nosso papel, quando você está presente e você está inserido, o que você traz para os seus filhos constrói a identidade deles. E é bem possível que se você for intencional, você vai levar seu filho muito além até do que talvez ele poderia ir. Excelente. Esse aqui foi o episódio de Paternidade na Prática. Falamos sobre o efeito Rosenthal. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, comente. Nos vemos na próxima. Deus abençoe.